rapaziada, não importa quanto tempo passa, o gênio sempre vai continuar a expressar suas magias, né? Seguinte, rapaziada, ao final de jogo, o Flamengo ganha do Grêmio fora de casa por 2-0. Uma partida muito segura do Flamengo, uma partida que o Flamengo sofreu pouco, uma partida que o Flamengo consegue se impor realmente. Não sofre, o Grêmio não tem grandes chances claras de gols, só uma no finalzinho do jogo. O Flamengo consegue se colocar como o Flamengo consegue propor o futebol que já vinha aplicando em outros jogos, não conseguiu fazer no último jogo contra o Central Córdoba. Enfim, o Flamengo ganha com muita superioridade e conquista mais 3 pontos, está com 7 agora, junto com o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse jogo e já de cara a gente já vai falar um pouco das escalações. O Filipe Luís, que foi bastante criticado pelo fato de ter poupado na Libertadores, jogo esse que a gente não conseguiu cobrir aqui no canal justamente por questões de logística, de conseguir ver o jogo realmente. Eu não consegui, não estava passando na TV aberta aqui no meu estado e, enfim, não consegui assistir o jogo de uma forma que desse para comentar com vocês. E, enfim, vamos debater desse jogo aqui. A escalação do Flamengo veio com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, que não tinha sido titular na última partida, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda, Pulgar e De La Cruz como dupla de volantes, que jogaram uma barbaridade hoje, Gerson pelo lado direito, Arrascaeta pelo meio, Michael e Bruno Henrique. Esse jogo que tinha uma particularidade que já se tinha uma teoria que o Pedro poderia começar como titular ou que ele viria mais cedo no segundo tempo. Fato é que ele não entrou. Acho talvez por uma questão mais física, né? Os jogos contra o Grêmio normalmente são mais truncados, são mais se exigem mais fisicamente do atleta. Eu acho que o Filipe Luís não quis arriscar a condução do Pedro, que está voltando de lesão, muito tempo parado, mais de 7 meses parados, né? E o Filipe Luís não quis arriscar o Pedro nessa situação. Também tem uma parte psicológica também do Pedro de em combate físico também nessa volta ainda não estar muito confiante, é normal. O Flamengo vem com essa escalação essa que eu acho muito boa. O Flamengo com um time muito seguro, um time de muita criação ali com Arrascaeta e Gerson, com o De La Cruz ainda participando, Alexandro e Wesley fazendo grandes coberturas, participando muito da saída de jogo. O Alexandro também jogou muito. Eu pago um pau pro Alexandro, quem acompanha aqui sabe o jeito que eu aprecio a qualidade desse nosso lateral esquerdo. Acho que tem muita qualidade, é um jogador que pensa muito, participa muito da nossa construção de saída de jogo, de retenção hoje da bola quando o Flamengo se propôs a não participar tanto ofensivamente do jogo. O Alexandre participa muito também, sabe controlar o jogo, sabe cadenciar. É outro estilo, né? A gente tem o Ayrton Lucas também, que é um estilo muito mais de passagem, de correria, de afunilar no campo ofensivo, enfim, são as características. O Flamengo tem um grande plantel. E como se inicia o jogo? Se inicia basicamente com o gol do Flamengo. Com 3 minutos, o Grêmio ele se propôs a fazer uma marcação um pouco mais em cima do Flamengo, o Grêmio que jogava em casa, então não veio vivendo uma grande fase, queria mostrar para a torcida alguma coisa, se propôs um pouco mais à frente na sua marcação, mas não era uma marcação muito mordida de ir para cima do adversário, era mais de cercar, e o Flamengo consegue sair jogando, consegue sair com Rossi, Léo Ortiz, com Wesley, e uma bola que sai da marcação inicial, a Arrascaeta consegue achar o Alexandre, que acha o Michael tenta um passe, o Edenilson do Grêmio não consegue cortar direito, a bola sobra no pé do Arrascaeta, que iniciou a jogada, dribla o Volpi, mas de uma maneira que é putaria de bom, e finaliza com um gol aberto, um golaço da Arrascaeta. A Arrascaeta que fez uma grande partida hoje, né? Tem que ser dito, não só pelos 2 gols que ele fez, mas sim como ele se impôs hoje em frente ao Grêmio, que é um grande time, que como ele estava participativo, como ele voltava muitas vezes, ele inicia a jogada do primeiro gol, e ele participou muitas vezes, teve um passe para o Gerson, teve inversão de jogo, ele participou muito hoje, deu caneta, ele fez o que quis. Hoje a gente viu o Arrascaeta em seu prime, o Arrascaeta quando está bem fisicamente, é isso que ele faz. Esse é o impacto dele em campo, essa participação, toda hora pegar na bola. O Grêmio que
Marcou muito bem o Gerson, que é outro cara de criação. O Gerson não conseguiu jogar direito hoje, principalmente no primeiro tempo. Sempre quando o Gerson pegava na bola, ele era parado com falta, ele tinha alguém no cangote com ele, marcação dupla. O Arrascaeta não, o Arrascaeta, ele, apesar de flutuar um pouco, né, ele muitas vezes se aparecer mais para receber a bola no pé dos zagueiros, dos volantes, ele também se propunha mais a pisar na área, a atuar muitas vezes como um atacante. O próprio Arrascaeta teve uma outra chance que foi idêntica ao gol, mas que ele resolve tocar pro Bruno Henrique. A Arrascaeta participou muito do jogo, muito. E não sei, é uma coisa incomum de se ver nos jogos do Flamengo. Normalmente o Arrascaeta é o cara central para ser marcado. É o cara que sempre é parado com falta, é o cara que sempre tem dois no cangote dele, mas não, hoje o Arrascaeta teve um pouco mais de liberdade. E o Arrasca com liberdade bem fisicamente não tem como segurar. É uma classe, uma genialidade, é incrível esse jogador. E o Grêmio se mostrou muito, sei lá, muito não confortável com a derrota, mas o Grêmio não se propôs muito a atacar. O Grêmio ficava com a bola. Depois do gol, o Flamengo ficou muito com a bola, atingiu até 70% de posse de bola. Depois, mas segurando mais, tendo mais responsabilidade com o jogo, sabendo como gerenciar essa vitória. Depois o Grêmio conseguiu ficar um pouco mais com a bola, tentou um lance ou outro, mas o Grêmio parece que não tinha uma organização tática. O Grêmio não parecia ter um método para conseguir furar a linha de defesa do Flamengo e conseguir um gol. O Grêmio partia muito mais para conseguir sair de uma marcação, aí já não tinha mais opções, tentava um cruzamento, tentava um chute de fora da área. Se você for ver nas estatísticas, deixa eu até pegar no final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, o Grêmio teve mais finalizações que o Flamengo. O Grêmio com 4, o Flamengo com 3. Mas o Grêmio não conseguiu nenhum chute no gol. O Flamengo teve 2 chances no gol. Que foi o do gol e um chute do Michael de fora da área. Então, o Grêmio passou por momentos bem conturbados no primeiro tempo. Foi muito tempo sem a bola, muito tempo, 30% só de posse de bola em determinado momento, com o Flamengo tocando a bola, atraindo os jogadores do Grêmio, aí partia para uma construção e já conseguia um campo muito aberto, que o Grêmio dificultava até um pouco com uma primeira linha ali, em frente aos jogadores do Flamengo de defesa, mas se o Flamengo ultrapassava essa linha, tinha um campo livre, o Michel estava sempre livre, e fazia ultrapassagem com o Alexandre e tudo mais, então o Flamengo estava muito confortável para atacar. A partir do momento que conseguia furar essa pressão inicial, conseguia chegar com De La Cruz, com Pulgar, com Arrascaeta, com Gerson, que sempre estava marcado, mas com Michael, com o próprio Bruno Henrique. Então, o time do Flamengo parecia saber disso, sabia onde é que tinha que se posicionar, enquanto os jogadores do Grêmio pareciam estar um pouco desligados do jogo. Não desligados por conta de questão de empenho, não, acho que uma questão tática realmente. Parecia que os jogadores não sabiam onde deveriam estar. E, enfim, o Flamengo consegue um jogo muito confortável no primeiro tempo. E acaba o primeiro tempo dessa forma, o Grêmio com nenhuma chance de perigo, não foi nenhuma chance, não foi nenhum chute no gol, desculpa. Então o Rossi nem trabalhou no primeiro tempo, quase não trabalhou o jogo inteiro, mas no primeiro tempo não fez nada, nada, nada. E volta pro segundo tempo o Flamengo. E o Flamengo do Felipe Luiz sempre volta com certas mudanças, que eu gosto muito do Felipe Luiz, ele altera muito durante a partida. E ele volta com o Wesley e o Gerson participando um pouco mais do jogo. O Wesley que também foi um pouco mais sumido hoje, ele participou muitas vezes mais por dentro do que no próprio corredor, como ele normalmente faz no primeiro tempo. E no segundo tempo não, ele voltou atacando mais a profundidade, chegando mais vezes na área do Grêmio. Foi uma alteração que deu mais jogo pro Flamengo. O Flamengo soube gerenciar sua vitória. O Flamengo não se propôs totalmente ao ataque para meu Deus do céu. Não, a gente tá ganhando. Toca, 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 toca. Quando surgir um espaço, a gente vai atacar e vai tentar fazer mais um gol. E é isso que acontece em mais um gol do Flamengo e em mais um gol do Arrascaeta. É uma jogada que parecia muitas vezes perdida. O De La Cruz consegue achar o De La Cruz, né? Acha o Cebolinha, que toca pro Arrascaeta. O Cebolinha que entrou no segundo tempo, né? Ele entrou no lugar do Michael, que sentiu um desconforto, logo depois ele na parte superior da coxa, e logo depois foi substituído. O Cebolinha acha o Arrascaeta que tem o Flamengo tem a superioridade numérica. O Grêmio no segundo tempo quis porque quis o segundo gol, e quando perdia a bola o Flamengo tinha muito mais liberdade para conseguir atacar, conseguir achar seus espaços. O Arrascaeta chega na entrada da área com algumas opções,
mas todas marcadas. O Arrascaeta dá um chute colocado, lentinho, com uma qualidade, cara, que uma tacada de sinuca, que é impressionante a qualidade desse uruguaio maravilhoso. O Flamengo abriu a vantagem, né? E passava a ficar com 2-0 no placar, um placar muito confortável para o Flamengo, contra um Grêmio que não atacou. Um Grêmio que teve algumas chances no segundo tempo, mas foram todas de chute de fora da área. O Grêmio não conseguia criar uma jogada de achar uma troca de passe, conseguir envolver o Flamengo. Não, o Grêmio muitas vezes dava chutão para frente e quando uma bola escapava tentava um chute de primeira de fora da área e muitas vezes nem no gol ia. E quando foi, o Rossi defendeu uma defesaça no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo, desculpa. E o Grêmio não conseguia chegar. Mas o Flamengo também mudou um pouco seu esquema de jogo, aceitou ficar um pouco mais sem a bola e se postar mais ao contra-ataque. E o que funcionou, que o Flamengo conseguiu chance. Teve chutes do Cebolinha 2, que passou do lado da trave. Tivemos rondando muito a área do Grêmio e finalizando um pouco menos. Foi uma característica do jogo de hoje, o Flamengo finalizou pouco. Se você for ver as estatísticas do jogo, o Flamengo teve apenas 8 chutes, enquanto o Grêmio teve 10. E dos outros 8 chutes do Flamengo, metade foi no gol, 4. Enquanto do Grêmio, só 20% apenas, 2 foram no gol. E os 2 foram parados pelo Rossi. E um chute que foi na cobrança de falta, eu acho que foi bem tranquilo. Enquanto no outro que foi um chute bem na gaveta, que o Rossi conseguiu salvar. Mas enfim, o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo que, apesar desses números parecerem poucos, e até ter uma superioridade do Grêmio, o Flamengo rondou muito a área do Grêmio. O Flamengo teve várias chances que o Flamengo chegava na cara do gol e não conseguia finalizar. Teve chance assim do Arrascaeta tocando pro Bruno Henrique e não conseguiu finalizar. Do Arrascaeta achando um passe genial de trivela pro Gerson. E quando o Gerson vai tocar pro Bruno Henrique para ele finalizar, ele é desarmado pelo Gemerson. Acho que é Gemerson, acho que é esse o nome do jogador do Grêmio, não sei. Mas enfim, esse foi o jogo. Flamengo ganha 3 pontos com uma grande superioridade, jogando muito bem. O Flamengo sabe, parece que o Flamengo fez os gols quando quis. Quando o Flamengo fez o jogo correr, quando o Flamengo acelerou o jogo, o Flamengo fez os gols. E quando o Flamengo tava sem a bola, tava tudo bem. O Grêmio não atacava, muito por conta também dessa apatia do Grêmio. A gente ainda teve um lance polêmico, que foi a mão do Gerson, que de primeira vista eu achei que tinha sido pênalti. Tinha certeza, na verdade. Mas quando eu vi no replay, eu vi que ela pega antes na barriga, no peito do Gerson, e depois vai na mão. O que na regra diz que isso não se classifica como pênalti. Você pode discordar ou concordar, mas a regra é essa. Eu não vejo muito sentido nessa regra, mas a regra é essa, e o árbitro não marcou. Fez de forma correta, seguiu as regras, mas de primeira vista eu tinha certeza que tinha sido pênalti. Mas enfim, o Flamengo ganha com sobras, o Flamengo ganha com categoria, o Flamengo ganha se impondo como o Flamengo. Soube administrar o jogo, soube administrar a vitória. O Flamengo não se incomodou em momento nenhum com a marcação do Grêmio. O Flamengo não se incomodou em momento nenhum em estar sem a bola, sempre muito organizado, marcando, e consegue vencer e convencer fora de casa. E já estamos prontos aí pro próximo jogo, que eu acho que é na quarta-feira, né? Acho que sim. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Não só do Flamengo, a gente fala aqui de futebol. Então vai ter Champions League ainda essa semana. Outros jogos também importantes a gente vai cobrir aqui sempre. Então deixe seu like, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários o que você achou do jogo. Você que é gremista, você que é flamenguista, você que torce para qualquer time. Tamo junto e falou!